A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, amém, né? Abrimos um Salmo 51. Todos encontraram? E o versículo de número 11. Salmo 51, versículo número 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Nós, no culto de quarta-feira passada, nós entramos no assunto sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a batismo, sobre as operações. E uma das coisas que precisamos entender, para quem entrou para essa fé evangélica, essa fé em Cristo, qualquer crença sem o Espírito de Deus não vale nada. Qualquer tipo de crença que você não entra em contato com esse Deus pela pessoa do Espírito Santo, ela não vale nada. O que faz a diferença, o que faz a pessoa ser diferente, o que dá a ela razão para seguir adiante com a bandeira do Evangelho, é somente se ela estiver em plena comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Se ela não aderir a esta comunhão, esse estilo de vida, este contato com a pessoa do Espírito Santo, ela não adianta ela ter Bíblia na mão, não vai resolver nada. Não adianta ela vir ao culto, não vai resolver nada. Em parte, sim, pelo papel que ela vem de se expor ao ensino, mas só que é preciso que a fé seja usada, é preciso que aprendamos realmente a buscar uma experiência, a sermos possuídos pela presença do Espírito de Deus. Eu li como base aqui este fato registrado pelo Espírito de Deus sobre a vida do rei Davi, sobre a oração que ele fez para com Deus, partindo do verso número 7, isso aqui é um quadro. Primeiro ele pede, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Por que ele orou assim? Porque Davi sabia do grande erro que ele havia cometido e que aquele erro estava comprometendo o contato que ele já vinha vivendo com o Espírito de Deus. Então, quando ele cometeu um ato grave em sua vida e que ofendeu a pessoa de Deus que o amava tanto, ele então sentiu no próprio corpo dele a distância e o remorso devido à atitude louca que ele teve. Então, como Davi era um homem sábio em termos de conhecimento sobre as ações de Deus, ele começou a orar a Deus da maneira correta, buscando uma restauração, buscando novamente um contato com o Espírito de Deus. E você deve aprender sempre com a história bíblica, porque Deus usou o fracasso de Davi, Deus usou a história de Davi, porque Deus sabia que no futuro alguém passaria pelo que Davi passou. Por isso que existe a Bíblia registrada, os acontecimentos, os fatos. Fatos que sempre mostram a fraqueza do homem, a vitória do homem, e nunca mostram Deus em derrota. Sempre Deus triunfando em tudo, prometendo, fazendo, recuando, após prometer e o homem não corresponder. Então Davi, antes de ele receber novamente a comunhão do Espírito de Deus, ele pediu a purificação. Purifica-me. Ele sabia que o perdão, a remissão, a lavagem na alma, é um dom de Deus, vem de Deus. O homem não nasce com ela, só se pedir, só se crer. Então aqui o fato de Davi, ele está pedindo a restauração devido ao erro. Mas para quem também não é regenerado, não é convertido ainda ao Evangelho, a porta de entrada é essa também. O arrependimento, a purificação de seus pecados. Quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu busco perdão em Deus pela fé em Jesus, quando eu me convenço que sou um pecador, o poder de remissão, o poder de redenção que está no sangue de Jesus é aplicado em minha alma. Sem esta aplicação do sangue, eu não sou regenerado. Também não consigo receber o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus só entra no coração já redimido, purificado. Caso contrário, fica de fora batendo. Então o processo inicia corretamente. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. É a oração dele. Agora ele pede, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste.
Preste bem atenção numa coisa: o efeito da salvação nunca é tristeza, é alegria na alma. A primeira dádiva que uma pessoa recebe de Deus, quando realmente ela entrega-se de verdade a Cristo, é a alegria. Davi soube disso quando se converteu. E quando ele perdeu, ele ora pedindo de novo: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem, se alegrem os ossos que esmagasse. Deus havia esmagado Davi com um trator, com alguma coisa? Não. Acontece que o erro realmente na vida do homem, ele existe já a lei de Deus como cobradora. Quando eu erro, eu não prejudico Deus, prejudico a mim, porque eu quebro a lei de Deus. E eu quebrando a lei de Deus, eu sofro a consequência. Davi sabia disso. E por estar errado e por ter errado, ele sentiu o peso do seu próprio corpo. E pedindo que ele exulte, para que exulte os ossos que esmagassem. Ele pede novamente aquela alegria que ele sentiu quando conheceu as coisas de Deus. Quando conheceu o contato com Deus. Porque há um efeito na conversão. Quem aqui teve o primeiro amor, o primeiro dia que realmente se converteu, está lembrado do regozijo que a alma sentiu, da alegria, mesmo que perdeu um pouco, tem que buscar um renovo. Se perdeu tudo, tem que se arrepender tudo de novo, porque não dá para viver sem a comunhão com o poder de Deus. O verso 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha a oração dele: Deus, faz de conta que não viu meus erros, me perdoa e esquece, tira da tua presença, apaga, né? E pede mais, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito o quê? Inabalável. Não sei se alguma Bíblia mudou um pouquinho. Reto, né? Inabalável, bem posicionado, em retidão, um espírito correto. Observe que tudo isso é um processo de Deus. Agora aprendam uma coisa: Deus não pode agir em ninguém com a boca fechada. Isso vocês podem ter certeza. A ação de Deus sempre começa a partir do momento das pronúncias da minha palavra. Por isso que Jesus disse o seguinte: da boca do homem procede o que está cheio o coração. Então, a salvação, como diz em Romanos capítulo 10, verso 6 em diante, lá fala da boca confessando, no coração crendo, e a boca confessando a Cristo como Senhor, diz que aí é produzido a salvação. Se com a boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Parte na boca. Davi aqui está orando com a boca, ele está pronunciando. Às vezes a pessoa espera que Deus chacoalhe ela, dê um terremoto embaixo dos pés dela, é observadora, é uma pessoa que fica mais preocupada com algum fato que venha causar um grande abalo, seja na mente. Não, é importante entendermos que quando ouvimos, como aqui está, eu devo agir, eu devo aplicar a obra que é a ação, usando a minha boca, e confessando, buscando Deus e falando com Deus. Por isso que em Romanos capítulo 10, verso 13, lá fala o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer que não há salvação sem invocação. Eu sou obrigado a invocar, eu sou obrigado a abrir a minha boca e falar, clamar a Deus: Deus, me salva em Cristo Jesus, eu sou um pecador. Assim é a entrada do Espírito de Deus na vida da pessoa. Davi começou falando, ele não ficou sentado simplesmente se auto-martirizando e dizendo o seguinte: eu estou sofrendo mesmo, Deus sabe. Alguém chegasse para Davi e dissesse: Davi, levanta, Davi, busca Deus, Davi, ora, clama para um renovo espiritual, entra em contato com o Espírito de Deus. Talvez ele dissesse o seguinte: não, Deus sabe da minha luta, olha, eu vou esperar que Deus me dê um sinal. Não, Davi acreditava na escrita da palavra de Deus e agia. Começou no 7 pedindo a purificação, no 8 pedindo para renovar a alegria da salvação, no 9 pedindo para Deus esconder o rosto dos seus erros, no 10 pedindo para Deus criar um espírito novamente nele, um coração puro, e o 11 clamando: não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Olha o verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a quem? A ti. Observe que é impossível uma pessoa que conhece Deus e recebe o Espírito dele não acabar sendo uma pregadora ou um pregador do Evangelho. Davi sabia que jamais ele podia pregar para as pessoas sem ele viver o que ele pregasse. Olha o que ele pediu a Deus: purificação, perdão, renovo, contato com o Espírito Santo, para que eu possa pregar para os pecadores e eles se converterem a ti. Interessante, né? Eu jamais posso exigir de uma pessoa aquilo que eu não tenho, não é verdade? Eu jamais posso falar de um Jesus que faz se eu não sei, por experiência própria. Por isso que algumas mensagens, alguns irmãos, eu sei, novos na fé, talvez de algum tempo na fé, tem até insegurança no testemunhar sobre Cristo para alguma pessoa. Principalmente se a pessoa começa a contender, resistir, fica sem argumento, não tem segurança. Por quê? Falta o contato, falta a certeza, falta realmente a experiência para que você tenha segurança do produto que está oferecendo. Até um vendedor, se ele for oferecer uma mercadoria e você perceber insegurança nele, você perde a fé no produto. Mas se você vender com certeza, porque conhece o produto, já usou, é bom, a tua força de vontade, a tua sinceridade, a tua convicção própria pode persuadir a pessoa a comprar, é ou não é? Assim é a pregação sobre Jesus Cristo. Se pregar inseguro e com medo, dá e não dá, não funciona. Tem que ter uma experiência e guardar a experiência para quando pregar para um pecador, saber o que está dizendo, por experiência própria. Assim pensava Davi. Mas voltando ao assunto somente da pessoa do Espírito Santo, observe que o Espírito Santo, para entrar numa pessoa, não é de qualquer jeito, não é para qualquer pessoa. Eu só dei uma passadinha por cima desse texto para vocês entenderem que é exigido da parte de Deus alguns requisitos para que o Espírito Santo venha e entre numa pessoa. Amém? Deu para entender um pouquinho disso aqui? Marque bem em tua Bíblia quantas palavras de pedido, de ajuste. E Davi, por que Davi orou desse jeito? Davi havia caído num erro muito grave. Davi, na verdade, ele teve dois crimes, praticamente, um levou o outro, porque primeiro partiu da mulher de um general que ele tomou para ele como mulher, e ele tinha por direito mais que uma em seu palácio. Mas é assim, o homem nos seus erros, ele pode cometer loucura. Davi cometeu loucura. E após cometer o erro, ele, para esconder o crime, mandou matar o marido da mulher, para ficar com a mulher do general. Ela engravidou, o nome dela é Betseba, perdeu o filho. Quando a criança estava doente, Davi ficou a noite toda em jejum, chorando, se lamentando, para Deus curar a criança, mas não, Deus recolheu a criança. E Davi entendeu por que Deus fez aquilo. Aí depois, então, Betseba engravidou de Salomão. Aí Deus disse: esse aqui vai ser o rei em teu lugar. Deus perdoou o erro dele, mas só que ele sofreu uma perseguição muito grande em seu reinado, de filho de outros submissos a ele. Ele pagou um preço muito grande, veio pragas sobre o exército dele, muita gente morreu. Deus o perdoou, mas ele colheu uma consequência muito, muito dura do seu ato. Mas ele, como conhecia a Deus e a capacidade de Deus perdoar, ele então buscou Deus novamente. Ele não se deu por derrotado. Não, eu quero viver como o princípio da minha fé nesse Deus, quando eu tinha contato com o Espírito de Deus. Então ele, na sua oração aqui, ele pediu: Deus, tu resolve meu problema, tu me cura do pecado, dos erros, e por favor, não me retire o teu Espírito Santo. Por quê? Porque Davi sabia que não ter o Espírito de Deus e crer em Deus não adianta nada. Era o Espírito Santo que fazia a diferença na vida dele. Então, por isso nós entramos nesse assunto aqui. Então, agora, eu quero ir com os irmãos, para nós, dentro do mesmo assunto aqui, vamos ler no Evangelho de João, o capítulo número 14, uma coisa interessante aqui, sobre a pessoa do Espírito de Deus, que nós devemos realmente, todos os dias, ao levantar, agradecer a Deus por esse caminho que Ele nos mostrou. Porque o Senhor Jesus se preocupou demais com o seu povo, com aqueles que haveriam de crer nele. O capítulo 14
do Evangelho de João, e o versículo 16, o Senhor Jesus falou este assunto no final de seu ministério. Isso aqui foram assuntos que é provável que ele deu aos seus discípulos como alerta no último mês, na última semana do seu ministério, quando ele estava para morrer. Começou a dar as instruções para eles. Então, a partir do verso 16, podemos ler até o versículo 15 junto, dizendo assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Só para um minutinho aqui. É impossível eu amar a Cristo sem guardar suas ordens. Estão entendendo? Para que o amor sobre a pessoa dele seja verdadeiro, tem que haver a submissão às suas palavras. Então ele disse para os discípulos aqui, ó: se vocês me amam, é como se ele dissesse assim, ó: se vocês me amam de verdade, então vocês vão guardar os meus mandamentos. A expressão está: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a maior prova do meu amor por ele, como meu Senhor e meu Salvador, é que eu vou procurar me identificar com as suas palavras. Eu quero dizer para vocês que hoje em dia está difícil para ser cristão. Está difícil para o povo se manter na linha de cristão. Está uma capetada tentando aí o mundo aí, olha, que ficar assim na linha de cristão, de sofrer a luta, a perseguição, as tentações, e se manter na linha, não é fácil. Ele só faz isso realmente se ele amar de verdade a Cristo Jesus. Senão ele traz Jesus. É como uma vida conjugal, porque a Bíblia compara Jesus e a igreja ao casamento. Hoje em dia a traição é tanta que não trai, para não haver a traição, só mesmo se haver um amor verdadeiro e sincero. Um temor a Deus, se não tiver acompanhado do temor a Deus. Já disse que outro dia que o casamento é motivado em três, né? O casamento só funciona em três: o marido, a esposa e Deus presente. Então não funciona. Tentar ter uma vida conjugal boa e Deus de fora, a palavra de Deus de fora, não vai a lugar nenhum. Então, o casamento também, para durar, para se manter na linha, só se haver realmente um amor a Deus, um respeito ao próximo, que mais próximo é o cônjuge. Caso contrário, realmente a casa cai, é ou não é? A casa cai. Então, hoje em dia, por falta desse amor a Deus, tem tanta distorção, tanta gente se perdendo o tempo, desviando-se da fé, deixando Jesus para trás, voltando para o mundão. Pessoas que outrora já experimentaram a alegria do Espírito de Deus. Mas não vale a pena. Quem ama a Cristo, fica casado com Ele até que a morte o separe. É o que ele disse aqui. Então, para essas pessoas, ele diz assim no verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Pare um pouquinho aqui nesse outro Consolador. Essas duas palavras, outro e Consolador. Consolador quer dizer alguém que vai estar ao lado de alguém. Você deve crer de coração que hoje o crente em Jesus é acompanhado das 24 horas pela pessoa do Espírito Santo ao seu lado. O Consolador é alguém que está sempre ao lado de alguém para consolá-lo. Não esqueça disso. A palavra outro, o outro Consolador, a palavra outro quer dizer no original grego, um do mesmo tipo. Jesus foi para o céu e disse assim: eu vou mandar um do mesmo tipo como eu sou, para estar ao lado de vocês, o Consolador. Então, isso é a prova que o Espírito Santo está com toda a pessoa que crê no Jesus Cristo da Bíblia. Nas palavras do Jesus Cristo da Bíblia. É até uma loucura. Mas a Bíblia já diz que o crente, para o mundo, é louco. Como é que... Eu sei que alguém aqui duvida. A verdade é o seguinte: seria até quase que normal, para quem nunca teve uma experiência com o poder de Deus, ter uma certa dúvida de imaginar que o Espírito Santo está sempre de olho
em qualquer pessoa que queira reconhecer Cristo como seu Senhor. E pronto para estar do lado e dentro desta pessoa, agindo nela a todo momento. Foi sobre esta pessoa que Jesus disse, o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, amém? Não é que esteja só no culto de quarta, para sempre com vocês. Então, onde você vai, onde você está, principalmente na reunião, no ambiente que gera a fé na atmosfera, mas deve crer que lá numa viagem, onde você estiver, você pode conversar com aquele que está do teu lado sempre, está te acompanhando. Converse com ele, faça perguntas para ele, diga que queres andar com ele, porque esta pessoa do Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele tem sentimento. E alguns não têm muito assunto com ele, porque aprenderam a tática de entristecer o Espírito Santo. Porque ele é uma pessoa, ele se entristece, ele tem ciúmes, ele tem sentimentos. Então depende do nosso andar. Abram comigo em Efésios capítulo 4. Para você entender que ele tem sentimento, ele se entristece. Então tudo depende do nosso comportamento. Por isso que Davi não quis perder o contato com ele, pela razão de que algumas pessoas aqui dentro talvez estejam vivendo um deserto espiritual. Tristes, abatidos, sem fé, sem esperança talvez. Por quê? Mesmo sabendo da palavra de Deus. Provavelmente algum tipo de comportamento entristeceu aquele que é a fonte da nossa alegria. O nosso amigo e companheiro, que é o Espírito Santo. Efésios 4, e o versículo de número... eu já vou dar para os irmãos aqui, 30. Olha o que diz ali. E não entristeçais quem? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, no qual o Espírito fostes selados para o dia da volta de Jesus, que é da redenção. Quando nós aceitamos Jesus de verdade, ele vem e nos sela como propriedade de Deus. O Espírito Santo agora tem o papel de nos guiar constantemente e nos proteger. Eu não posso entristecê-lo, mas com que tipo de atitude eu o entristeço e posso afastá-lo do meu lado? O contexto diz, aqui no verso de número 25 em diante, explica o que eu posso fazer para entristecê-lo. Por isso, deixando a mentira, fale o quê? Cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. O Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. Ele não tem comunhão com um cidadão ou cidadã que tem o hábito da mentira, porque ele é da verdade. Então, se eu quero comunhão com ele, eu tenho que falar a linguagem dele, a linguagem da verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Por isso que uma pessoa com a palavra manipulada, uma pessoa que deixa a desejar no verbo do dia a dia, é uma pessoa triste, ela é uma pessoa infeliz, mesmo crendo em Deus. Ela tem pouca razão para levar a fé adiante. Porque o que nos impulsiona, o que nos leva a caminhar com graça, com alegria, é aquele que Davi não quis perder. E olha, Davi tinha um reinado. Davi não era um João ninguém como irmã Eni. Era um príncipe, ele era um rei do país de Israel. Dinheiro, ele rasgava. Dinheiro, ele jogava fora no bom sentido. Ouro e prata não faltava. Mas ele sabia de algo muito mais precioso do que mulheres, a prata e o ouro, o Espírito Santo. Ele disse, Deus, eu posso perder tudo. Eu posso perder o ouro, perder o reinado, mas por favor, não me retire só o que sobrou. Não me retire o Espírito Santo. Ele era um homem sábio. E disse que Davi, Deus o amava devido ao comportamento de Davi. Davi pagou o preço quando errou, mas Deus continuou amando a Davi pelo valor que ele dava ao contato com esse Deus. Então, observe aqui que nós, para a igreja hoje,
nós podemos afastar o Espírito Santo de nós também. Entristecê-lo, pelo menos entristecê-lo. O verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Observe que ficar brabo até pode, dar um chute no balde. Mas não fique isso para outro dia. Chutando a sombra, quebrando tudo. Aí, eu preparo o meu coração para o diabo vir, estabelecer a base dele. Não foi eu que inventei isso. É o que o apóstolo Paulo, por luz do Espírito Santo, está ensinando. Pode até tirar. Se o momento levar a isso, se você for tentado a criar algum tipo de revolta, algum sentimento áspero, mas só não deixa o sol se pôr, não deixa escurecer você ir dormir virando a mesa, porque você vai dar lugar para o diabo. Em vez de dar lugar para o Espírito Santo, vai dar lugar para o diabo. Então nunca esqueça, o pecado nunca pode ficar de um dia para o outro. Errou urgentemente aos pés da cruz. Se deixar para um dia para o outro, é como um cimento e um concreto. Quanto mais tempo, mais duro fica. E depois, meu irmão, para amolecer esse coração, só se o Moeni comprar um maçarico e trazer para a igreja. Quem não sabe o que é chamado de caneta, com um punho, e a mangueira sai de um tubo de oxigênio e mistura no acetileno ou então no gás de cozinha. Aí faz uma chama forte que corta até ferro no meio. Isso é o maçarico. Mas a Bíblia nos recomenda buscar o batismo de fogo, que é o que queima o pecado e o coração endurecido. Outro ato aqui, aquele que furtava, verso 28, não furte mais. Antes trabalhe, porque o Espírito Santo não gosta disso. Era ladrão, não rouba mais. Trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Observe bem, você vem para a igreja, pode até vir pedindo esmola. Mas você tem um papel a executar se puder. Se era esmoleiro, não trabalhava, começar a trabalhar. Foi acudido, foi amparado, foi ajudado, tem o papel também de ter graça de Deus agora, ter boa vontade e trabalhar para ser um instrumento de ajudar outros também. Amém? Aquele que estava não furte mais. O verso número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, porque torta para mim e torpe é a mesma coisa. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Tem pessoa que tem o hábito, verso 29 aqui, a boca, como diz a turma, é um túmbalo, né? Quando não podemos transformá-la em uma fossa. Tudo que sai é só nojeira. Então isso é um palavreado torpe, né? O palavreado é vergonhoso, o palavreado obsceno, o palavreado indecente. Não, que às vezes você fez uma brincadeira lá, chamou o marido de bucho, de outra coisa lá, seu cabeça de bagre. Isso aí faz parte do amor, às vezes, entre a vida conjugal, né? Mas é aquela pessoa que tem o hábito de, onde está num assunto, você tem que tapar os dois ouvidos, porque só vem palavra suja. Então isso não pode fazer parte do vocabulário do cristão, mas sim palavras que quem ouvir, colham alguma coisa dela, né? Sirva para alguma coisa, para edificar. Então observe bem que uma boca que constantemente diz bobagem, entristece o Espírito Santo. Então hoje a tua boca, a nossa boca, é para falar mais coisas sobre Deus e de Deus, porque somos porta-voz dele agora. O Espírito Santo está conosco, ao lado, dentro, para nos usar como vasos de honra, não mais vasos de desonra. Então, o verso 30, que respalda o que lemos, para não entristecer com esse comportamento que passamos antes, o Espírito de Deus. O verso 31, longe de vós, o quê? Toda o quê? Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Tem pessoa que é maliciosa, ela não é. Tem pessoa que está de olho no pastor, ou no irmão, ou no fulano, para ver os defeitos. Um dia, há uns 2, 3 anos atrás, ou acho uns 3 anos, o cidadão veio aqui na igreja umas vezes, pois ele bateu aqui na minha casa numa tarde, me pegou todo sujo de graxa arrumando meu carro, porque queria ver como é que eu era fora da igreja. Eu digo, eu sou homem comum, tomo café, como carne, almoço. Tu pensou que eu era o quê fora da igreja? Um robô? Um robocoque?
E então aí me viu ainda mais com graxa até na cabeça, não era nem mais o fixador, era graxa. Aí mesmo que apavorou ele, eu digo, mas eu sou a mesma pessoa, o Espírito Santo está comigo. Não é por causa da graxa, não. Então, a malícia muitas vezes até impede a pessoa ser abençoada. Até impede. Não pode fazer parte da nossa vida. Longe a amargura, a blasfêmia, a ira, a gritaria. Tem casa que até o coitado do cachorro está sofrendo do labirinto. De tanto grito o cachorro, quando o casal vai conversar, o cachorro já sai, já com as duas mãozinhas no ouvido. Não é? Tanta gritaria, a vizinhança, levantaram. Já acordaram. O casal vai sair. Não é? Não pode haver. Tem que ter um certo equilíbrio. Por isso que o Evangelho é para nos educar. E quando a gente vem para esta fé, cada um vem como aquela árvore grosseira, né? Cheia de galho, que tem que ir pegando a espada cá, espada lá, para ir aparecendo a imagem de alguém como uma estátua, como a criação de qualquer uma imagem. Então nós viemos para a fé assim, cheio de defeitos. Devemos expor a espada da palavra e ao espelho que ela também é, para ver os defeitos e deixar ele trabalhando. Um mês melhoramos numa coisa, outro mês na outra. Daqui um pouquinho estamos parecidos com Jesus. Amém? Mas tem que correr atrás da imagem dele. Então, meus irmãos, eu quis mostrar aqui que o Espírito Santo pode ser entristecido e também que ele pode ter ciúme. Pode ter ciúme. Abram comigo em Tiago, capítulo 4 agora. Ele pode ter ciúme. Você agora é propriedade de Deus, o Espírito Santo não quer te perder por nada. Não fique namorando com os deuses do mundo. Não fique olhando para a moda do mundo. Ai, que vontade de voltar. Ai, como parece que esse povo do mundo é mais alegre do que eu. Isso é namoro, com os ídolos, com o mundão. O Espírito Santo não gosta, ele tem ciúme. Ele quer a igreja de Cristo só para ele. Tiago, capítulo 4. Observe uma coisa ali. Por isso que, para eu manter um contato, ter visões dele, revelações, bênçãos, eu tenho que estar de bem com ele, porque ele é o agente transmissor da bênção para nós. O capítulo 4 de Tiago, e o versículo de número 3 e 4, diz assim, pedis e não recebeis. É quando eu oro por alguma coisa, porque pedis mal. O que é pedir mal? Eu orei pedindo mal do meu inimigo. Eu orei pedindo um carro novo para eu não vir mais para a igreja, só passear. Esquecer de Jesus. Jesus sabe quem tem as coisas e depois esquece dele. Ele sabe. Então outros pedem, às vezes entra para a fé, e a primeira coisa que faz na fé, principalmente hoje é solteirona, Jesus me dá um marido. Minha filha, busca primeiro o enchimento do meu espírito, experiência comigo. Primeiro, uma maturidade espiritual. Primeiro, o reino do céu. Depois eu dou um marido. Pudesse dar 2, daria até 2, mas dou um só, que tá bom. Mas tem que esperar. Esposa, a mesma coisa. Esperar. Então a pessoa pede errado, pedir e não recebeis, porque está pedindo mal. Ou para matar a pessoa, para desgraçar a pessoa, para falir a empresa do cara e comprar a parte dele. Ou para, enfim, a pessoa tem as maldades. E aí não se cumpre. Não vai se cumprir nunca. Vai pedir e não vai receber. Ou vai pedir alguma coisa só para satisfação própria. Não vai glorificar a Deus em nada. Então, quando eu peço uma coisa, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tem um irmão aqui que vem a um culto de bicicleta, vou dar um exemplo. Tem alguém aqui? Não. Mas ele quer muito um carro. Tá, tu quer um carro para quê? Tu vai ficar mais crentinho se ter um carro? Irmão, vou. Promete isso para Deus. Deus, se eu tiver um carro, e prefiro já um carro, caibam umas 10, 12 pessoas. Já me dá um daquele, para quando eu vim ao culto, vim rapando umas alminhas perdidas no asfalto e trazer para a igreja. Aí tu está falando a linguagem de Deus. Que Deus quer ver o mundo salvo, quer ver as pessoas salvas. Amém? Então é importante aprendermos desse jeito. Tudo que pedimos, que no meu pedido venha exaltar a Deus. Venha glorificar a Deus na minha vida. Deus quer ver os seus servos bem, quer. Mas que a tua benevolência usufruída sirva para exaltar o céu, não para exaltar a pessoa própria. Então observe aqui. Pedir não receber, porque pedis mal para esbanjar. Ainda tem a palavra aqui. Esbanjardes em vossos prazeres, ou deleites em alguma Bíblia antiga. Amém? Infiéis, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Verso 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Observe bem que falou a palavra aqui, que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Amém?
Ele tendo ciúme, ele é uma pessoa, tem sentimento. Então você, quando quer ser dominada por ele, é preciso entender que você vai querer andar de companhia com o Espírito de Deus. Agora, o que nos chama a atenção, voltando um pouquinho lá em João, no início, voltamos lá agora uma coisa, João capítulo número 14, onde estávamos. Para quem é o Espírito Santo? Quem tem direito? João 14, verso 16. Ainda, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Será que todos aqui podem crer que o Espírito Santo habita no crente? Olha a expressão. Ele habita convosco e estará em vós. Ou estará convosco no culto, acompanhando o andar. Para você receber o batismo do Espírito Santo, você tem que ver pela fé a presença dele ao teu lado. Tem que acreditar que ele está aqui neste exato momento. Ou eu estou enganado no ensino? Concorda com a minha colocação? Como é que eu vou receber aquilo que eu não creio? Eu tenho que ver possibilidades. Se aqui está dizendo que ele vai estar ao lado dos que são de Cristo, vamos supor que tem alguém aqui que não é convertido ainda. Mas ele está aqui ao lado dos que são convertidos. E você pode aproveitar a influência dele e tomar posse da presença dele. O que é mais interessante diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Se você é de Cristo, é de Cristo. Se é do mundo, não tem Espírito Santo. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu só dou o meu Espírito para quem junta comigo. Eu só dou do meu Espírito para quem é a favor a mim. Eu só dou do meu Espírito para quem quer andar do meu jeito, como eu quero que ande. A pessoa pode ser contra mim, disse Jesus. Jesus disse, a pessoa pode dizer palavra freia contra mim, contra o Pai. Pode blasfemar contra mim, contra o Pai. Eu ainda vou ter misericórdia se ele buscar o perdão e vou perdoá-lo. Mas se ele blasfemar contra o meu Espírito, não vai ter perdão. Observe como a pessoa do Espírito Santo ela é séria e é presente. Então, se o mundo quer rejeitar a Cristo, ele diz, pode rejeitar. Quer zombar de quem segue a Cristo? Pode zombar. Só tem um porém. O Espírito dele, ele só concede para quem realmente quer ter um vínculo com ele, quer ter uma aliança com ele, quer testemunhar dele, quer viver para ele. Eles não vão nos entender nunca. Mas como vocês se converteram, parece que pararam no tempo, não tem mais ambição por um castelo. Para quê? Os apóstolos disseram, não temos mais aqui cidade permanente, mas aguardamos a celestial. Vamos morar numa cidade toda de jaspe e de ouro, com 12 portas, do tamanho de daqui a São Paulo, vai e volta, é o tamanho da cidade. É um cubo de quase 1000 quilômetros para cima e 1000 quilômetros assim, quase. Uma cidade como um cubo com 12 portas. Não vai ter sol, o próprio Deus estará dentro, com a igreja, com o povo dele. Vai ser um satélite, como uma nave, descerá do céu, ficará em cima da Jerusalém terrena. Esta cidade com 12 portas, um anjo em cada porta. Nada que contamine entrará lá, mas somente para os remidos do sangue de Jesus. Daqui vamos nos preocupar tanto com castelo aqui, com telha das melhores do mundo, ou com torneira de ouro, para quê? Se vamos ter tudo de graça lá, matéria muito diferente, preparado para quem vai nesse mundo, para quem está nesse mundo, vivendo realmente para Cristo Jesus. Você pode ter o teu trabalho, claro, mas veja bem o que é que te domina em primeiro lugar. O que é que você mais ama nesse mundo? O que é que te tira do sério? Aquilo que te tirar do sério é o teu Deus. Vou dar um exemplo. Eu hoje, se eu ficar sem nada na vida financeiramente, eu vou continuar crente. Porque eu não estou parado em dinheiro, em matéria.
Eu estou amparado a minha fé no Cristo da Bíblia. Se a diversidade da vida vir um vendaval, derrubar tudo, cair tudo, se cair o que é meu, vai cair do outro também. Agora eu vou ficar com Cristo Jesus. Vou continuar, porque eu sei que está escrito. Está escrito. E quem não sabe que está escrito? Ou quantos que se perder 500 pila ou R$1.000, o que for, blasfema até da sombra? Hã? Já culpa até o pastor e a igreja toda, que a oração não funcionou. Só fui para essa igreja e roubaram a minha casa. Mas quem tem culpa, meu filho? Não foi eu, foi o ladrão. Estão entendendo? Tem pessoa que é assim. Jesus disse, aquilo que te abalar, onde estiver o teu coração, aquele é o teu Senhor. Então, precisamos entender que ser de Cristo, eu tenho que estar tudo dominado por Ele, como diz aquela música. Tudo dominado por Ele. Servir uns aos outros, amar cá, amar lá, mas a prioridade é Ele. Está preparado para o que deve enviar. Será que todos aqui estão preparados para uma falência? Será que todos estão preparados aqui para um dia abrir a geladeira e não ter um iogurte, não ter nada? Hã? Se tiver que passar uma fase assim de algum ataque no mundo, uma era de fome, porque o mundo já passou várias fases, já teve várias eras no mundo que enfrentou fomes. Mas Deus supriu os dele, deu um jeitinho de deixar os dele vivos. Mas muita gente morreu. Só que é na hora do aperto, na hora da dificuldade, é que aí que vai se ver quem é quem, não é? Quem realmente, em que estava alicerçada a tua fé. Qual a razão de você vir ao culto? O que é que te atraía para o culto? O que é que te motivava? Então tem pessoa, como disse Paulo, eu já estou acostumado, Paulo falou. Eu estou acostumado a ter bastante e a não ter nada. Estou acostumado a passar frio e ao mesmo tempo estar agasalhado. Estou acostumado a ser perseguido e ao mesmo tempo sem perseguição. Aí ele resume em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo. Mas para eu poder o tudo posso, é com a ajuda, a comunhão com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é o agente de poder em nossa vida. É por isso que não adianta eu lutar contra a minha fraqueza. Eu tenho que buscar o poder de Deus. Eu tenho que tomar posse do poder do Espírito. Invocar o Espírito. Abrir a minha boca. Olha o que diz o Salmo 81. Abra lá comigo, 81. É uma coisa lá. Glória a Deus. Salmo de número 80. 81, já vou conferir já. Olha o que diz ali, como tudo. A pessoa tem que realmente colocar a boca no trombone. Invocar Deus. Salmo 81. Verso número 10. Diz assim. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do mundão da era, do mundão, o Egito simboliza aqui o mundo, os pecados, te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Encherei do quê? Do quê? De feijoada? Hã? Do Espírito. Deus diz, minha serva, meu servo, abre bem a tua boca, clama de coração, e eu vou te encher do Espírito. Começa na boca. Por isso que não adianta, na hora de buscar o poder, você ficar, achar que... Estão me entendendo, irmãos? Só entra no céu crente sem vergonha. Você recebe a graça de Deus sem vergonha. Pessoas que não têm vergonha. Que realmente... Como é que se for para ir num jogo de futebol, faz uma aberraçada? Hã? E por que para invocar Deus? Tem vergonha. Está todo mundo olhando. Lá no campo não estão olhando? Hã? Que nada, irmão. Vergonha é pecar. Vergonha é errar. Buscar Deus tem que buscar. Botar a cara no chão. Jesus, eu estou igual o camarada fora do banquete. Estão dizendo que a comida é boa e eu não como nada. Estão falando do Espírito, batismo, eu não conheço ninguém, não sei ninguém, nunca senti nada. Jesus, eu sou um miserável mesmo. E começa a te lamentar. Diga para que você é miserável. O que é que disse lá em Tiago 4, 5, 6 ali? Deus resiste o soberbo, dá porém graça ao humilde. Seja humilde, baixa a crista, bota a cara no chão, reconheça, Deus, eu não tenho nada, eu tenho só o rótulo. Eu quero a unção,
Eu quero é poder. Eu quero experimentar o teu Espírito, Deus. Me ajuda. E começa a insistir. Enche a minha boca, meu coração, me dá. Quase ficar assim, ó. Dá-me também do Espírito. Eu estou até tristinho, meu. Já vim o culto 10 vezes, já não recebi nada. Estão me entendendo, irmãos? Seja ousado, intrépido nas coisas. Pedro disse, Senhor, dai-nos ousadia. Dai-nos teu poder. Para que possamos pregar a tua palavra com intrepidez, com ousadia. Seguro. Então, devemos crer assim. Pedir a Deus. Reconhecer Deus, eu sou vazio, eu sou vazia. Eu quero o poder do Espírito, eu quero sentir, eu quero experimentar. Eu quero orar também em língua estranha. Eu quero os dons, eu quero ser agraciado, eu quero experiência. E insistir em bater. Às vezes não ocorre aqui, vai ocorrer contigo dormindo. Você vai sonhar que está orando em língua estranha. Acorda amanhã orando em língua estranha, porque tem pessoa que o Espírito Santo só pode trabalhar quando ela está dormindo. Tem pessoa que a mente é tão dura, tão cega, e o Espírito Santo, por misericórdia, tanto que ela pediu na hora do culto, então ele não consegue se manifestar porque a mente vai impedir. Então, quando está dormindo, a mente está desligada. Ela tirou da tomada. O Espírito Santo aproveita e começa a dar os sinais, a se manifestar dentro do grande desejo que a pessoa tem. Só não pode de manhã jogar no bicho. Né? Então, não importa a tua idade, teu tempo. Ah, mas eu sou cabeça dura. Não tem problema. Peça com fé, o Espírito Santo sabe agir até com cabeça dura, já pensou? Hã? O Espírito Santo é tão misericordioso que ele age com ignorante, com sábio, com cabeça dura. Ele sabe por onde pegar a pessoa. Há pessoas que recebem conforme eu ministro, conforme eu oro, conforme eu ajudo. Há outros que eu já vejo, não, esse o Espírito Santo vai usar outra estratégia. Vai ser ele sozinho com o Espírito de Deus. E ocorre. E a partir do momento que eu começo a fluir em língua estranha, é a hora que o fogo começa a acender. Aí eu devo ir deixando aquilo pegar, e esse pegar é mais frases no idioma que vai aumentando dia após dia, e vai incendiando, e aquilo vai passando para o corpo todo. Quando vê, está todo o corpo impregnado com a graça de Deus. Aí até aquelas doencinhas bardosas, nojentas, vão ter que dar lugar para outras coisas. Não quer dizer que não pode tomar uma cimbalena, uma anadora, uma coisa. Mas tem coisa que a pessoa todo mês é 200 de remédio, a 300. Para com isso. Vamos mandar esse diabetes e doença embora em nome de Jesus. Vamos se encher do Espírito de Deus. Vamos clamar Jesus. Jesus, tu me fez com tanto carinho. Agora essa doença, essas pragas só me incomodando, me ajuda. E briga contra a doença também. E vai buscando poder, vai buscando. Quando orar, já manda a doença embora também. Sai da minha vida, não te quero. E Jesus me curou. Na cruz tem cura também. Ele é vida. E vai lutando contra. Mas muitas vezes a gente acostuma, né? Até diz, essa minha doença. Essa minha dor lombar. Essa minha enxaqueca. Essa minha pressão que não sai nunca. Ela diz, não melhora nunca a minha pressão. Né? Esse meu reumatismo. Como eu já sei o inverno está aí, já sei que você é atacada dele. Está sempre afirmando que é dona da doença. Tem que inverter os padrões, em nome de Jesus. Quero poder e não quero mais essas pragas. Muito importante, irmãos. Quando não há fé na palavra dele, não tem pregador que faça milagre. Porque muitas vezes a pessoa quer que o pregador vá lá, faça um passe mágica. Acho que estão vendo muita televisão. E com isso o povo está ficando vadio. Então, é tanta propaganda de milagreiros que estão habituando mal o povo. O povo não se preocupa em fazer como Davi fez, em mudar o comportamento, se corrigir, buscar, para que Deus faça a obra. Já logo quer tudo errado, que chegue num culto, o pastor dá um passe, cure tudo, resolve tudo. Não, meus irmãos. Aí não precisava de Deus, os pastores somente faziam. Abririam consultórios de clínicas para dar passe, dar revelação, entendimento. Bem que já tem alguns fazendo isso, em nome deles mesmos, não em nome de Deus, em nome deles mesmos. O povo não pode ser vadio. O reino do céu, disse Jesus, para tomá-lo tem que aplicar esforço. Tudo que é de lá, eu tenho que me esforçar para pôr a mão. Quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, quase que saltou a veia do pescoço para fora.
Chegou a dar até uma falta de ar. Eu digo, irmão, não consigo, eu vou parar dele. Não, vamos de novo, vamos glorificar esse Deus. Mas eu nunca tinha nem aprendido a me benzer. Quanto mais eu orar, vou buscar Deus. E aquela rodinha de 4, 5, 9, vamos cá, irmão. Ô, Catarina, vem cá, Catarina. Cristiano, vem cá. Vamos de novo, vamos tentar. E começa. Jesus me dá do Espírito. Eu digo, eu creio, está escrito. Então, mano, dá glória a Ele. E glória. E eu vou, e tá, daqui a pouco. Aí tanto insistir. Mas eles me ajudaram. E não desiste. Daqui a pouco, realmente, a casa caiu. Às vezes a gente, no primeiro sintoma o primeiro sinal de resistência, se dá por derrotado. Né? Dizia, não é para mim. Não, é sim, é sim. É para todo aquele que nele crê. Olha o que diz em Atos capítulo 2 lá. A promessa é para todos que estão sendo chamados hoje para o Evangelho. O que está aqui é para ti sim. Não é de o diabo dizer que não é, o fulano não. É para ti que está aqui dentro. Seja o novo, seja o mais velhinho, seja o aposentadinho, sei lá quem for, os dons do Espírito é para você sim. Amém. Atos capítulo 2, para você que eu digo que confia em Cristo como Senhor, né? Atos 2, verso de número 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos. Olhe bem a entrada para receber os dons do Espírito, arrependimento. Saber que é um pecador, precisa do Salvador. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, verso 39. É para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Promessa é para todo aquele longe de Deus, longe dos que já são, para todos que o Senhor Deus está chamando esta fé em Cristo. Você diz assim, não, mas eu já sou crente em Jesus. Então saiba que tem muita coisa boa para você tomar posse ainda. A graça do Espírito de Deus. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, verso 13. Tendo, porém, o mesmo Espírito o Espírito de Jesus é o Espírito do quê? Da fé. Você tem fé? Diga, eu tenho fé. Afirme, eu tenho fé. Afirme em nome de Jesus, eu tenho fé. Mas, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Você quer falar em língua estranha? Quer falar pela operação do Espírito Santo? Eu criei, disse Paulo, por isso falei. Amém? Eu acreditei, por isso eu consegui. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Não foi o irmão Henrique que inventou, não, foi Paulo. Eu acreditei, por isso é que eu falei. 2 Timóteo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Olhe, se você realmente deixasse moldar e se encher do Espírito de Jesus, olhe os padrões, olhe a direção que ele nos leva. E olhe também um papel importante que o crente tem que fazer concernente ao dom do Espírito. 2 Timóteo capítulo 1, verso número 6 e 7. Por esta razão, dentro do ensino que ele estava passando a Timóteo, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. A pessoa pode minguar, afogar, abafar o dom de Deus. Quando eu realmente começo a orar com ousadia, com segurança, com certeza, a crer no que sou na mão de Cristo agora, você está reavivando o dom que recebeu. Está despertando o dom que recebeu. Tem pessoa que de repente tem aí camuflado aí um dom de curar os enfermos.
Mas se ele não vai em busca dos doentes ou pregar para os doentes, jamais vai saber se tem o dom. Você está me entendendo? Só vai saber se tem se reavivar. Ou um outro poder qualquer. Tem tantos dons de Deus na pessoa do Espírito Santo para ser distribuído e para que uma pessoa possa usar. Dom de discernimento dos espíritos, que é você às vezes olhar para uma pessoa, perceber pela atitude que espírito está atuando nela. Muitas vezes a Bíblia fala quando fala em 1 Coríntios 12 e relaciona lá os dons de milagres, que vem palavra de conhecimento, vem fé, sabedoria, mas tem uma coisa que me chama a atenção. A palavra cura, lá naquele capítulo, ela está no plural, dons de curar. Então, a operação do Espírito de Deus no meio do povo de Deus, ele pode usar várias pessoas em áreas de cura. De repente, ele pode usar uma pessoa para orar e curar só cancerosos. Porque dons de cura, lá no capítulo 12 de Coríntios, está no plural, dons de curas. Ou dons de curar, não é dom de curar, dons. Mas já de sabedoria, conhecimento, fé, está no singular. Das revelações, da profecia, o dom do milagre, que aí entra na área de um paralítico, os ossos se endireitarem e as pessoas perceberem claramente. Aí entra a área dos sinais do milagre, que pode Deus dar essa capacidade a uma pessoa, para quando ela orar, ou surgir a necessidade em seu caminho, que o necessitado pedir a oração por isso, ela ter aquela fé, ou começar a orar devido à necessidade, e Deus pode usar esta pessoa para curar aquele paralítico. Deus pode me usar, por exemplo, da melhor maneira na área do ensino, mas Ele pode usar uma pessoa como um instrumento para produzir grandes milagres para as pessoas sofredoras. Só que para isso, a pessoa tem que reavivar o que recebeu na conversão. Porque quando nós nos convertemos ao Evangelho, que recebemos o dom do Espírito Santo, ele já entra em nós concedendo algum tipo de ministério, de capacidade. Eu sei que às vezes alguém duvida da minha certeza de levar as pessoas ao batismo no Espírito Santo. Por que eu posso fazer isso? Porque eu já na minha conversão, Deus naquela noite pôs um revestimento nas minhas mãos no ministério de poder. Tanto para expulsar demônio, para levar as pessoas ao batismo no Espírito Santo. Mas se não houver fé da pessoa na palavra, também não acontece. Mas eu sei claramente do que Deus fez comigo naquela noite, me encapando braço por braço, e naquela mesma noite eu já fui orar por pessoas para receber o batismo do Espírito Santo e até curas. E já me falaram na hora, e eu até fiquei assustado. Teve um que disse para mim, isso era meia-noite, uma da madrugada, disse para os outros crentes, o irmão de Cristina, quando pôs a mão nas minhas costas, depois quando eu levantei, eu comecei a olhar se a camisa tinha queimado, porque era muito fogo, mas eu não sentia nada. Eu só me lembro do que o Espírito Santo tinha me concedido. Então a gente quando faz e prega, falando, vamos fazer, vamos orar, Deus batiza, porque eu sei do que é que Deus me concedeu. E por isso que funciona. Por isso que aqui todo aquele que eu incentivo a buscar, vamos buscar, a gente vai ajudar, acontece. Muitas vezes alguns que eu oro na hora, por imposição de mão, ele não ora em língua na hora, mas ele vai orar no outro dia. E já ocorreu isso com alguém aqui dentro, com vários aqui dentro. Foi desabrochar, como se diz, depois ir em casa orando sozinho. Mas porque já havia pela imposição de mão recebido a influência. Mas na hora alguma coisinha ali impedindo a mente, alguma coisa, ele não pôde se soltar, deixar fluir a linguagem do Espírito. Mas depois ele liberou. Ele reavivou o dom que já estava ali. Então o assunto de Paulo para Timóteo: Timóteo, reavives o dom que tu recebeu. Reavives o dom que está em ti, que tu recebeu para a imposição das mãos. Aí uma outra coisa aqui. O verso de número 7. Porque Deus... 2 Timóteo 1, verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmão, que dá um chilique assim de vez em quando,
e quer largar a família, largar tudo e ir embora, ou quer chutar o carro, quer botar fogo na casa, te enche do Espírito Santo para você ser uma pessoa mais moderada. A mulher que a vontade é pegar a chaleira fervendo e jogar no marido, panela da carne pode até jogar, eu até aceito. A raiva, eu não me controlo. Te enche do poder de Deus, que uma das qualidades do Espírito Santo, chama-se um dos frutos, moderação. Por isso que o crente agora, ele é moderado, não tem mais vícios, né? Não precisa de bebedeira, nem cigarro, ele é moderado. Fizeram um encontro de jogo, outras coisas, se mataram tudo. Os crentes vão, fazem o encontro, não precisa PM na porta para proteger os crentes, são moderados. Não vão armados nem de porrete no carro para no final se matar tudo. Mas não, eles saem dando glória a Deus, aleluia, embora, não é? É um povo moderado, que tem o Espírito de Deus na vida. Então você deve crer também, você que é crente agora, não deve ter medo das coisas. Que diz que o Espírito Santo, que entrou em nós, não é um espírito de covarde, mas de poder. Você tem poder na vida agora. Use o poder de Deus por fé, para lutar contra erros, para lutar contra as adversidades da vida, com situações difíceis, contra tribulações. Você tem poder na vida. Quando vinha a luta, não te joga para as cordas. Agora eu morro. Só me faltava essa. É o fim da minha vida agora. Não, creia. Você tem poder para suportar. Em nome de Jesus. Tem o poder, irmão. Deve crer, isso é fé. Você é de Cristo agora. Você é propriedade dele. Não tem que o diabo dizer que tu é dele. Não tem que o diabo dizer, eu vou te derrotar, vou te levar para a sarjeta de novo. Diabo, nunca mais. Sai da minha vida em nome de Jesus. Sai da minha casa, sai do meu carro, sai do meu caminho. Tu não pode fazer isso. Eu posso, Satanás, porque o meu Jesus me deu o poder. Diga isso para ele. O meu Jesus, Satanás, não me deu espírito de covarde, mas sim de poder. Sai do meu caminho. Tu não me manda? Eu não, mas o meu Senhor te manda. Eu uso o nome do meu Senhor. Amém, irmão? Espírito de poder você tem. A disposição, se não tem ainda, pegue. Ato de fé, moderação e outro fruto, amor. Não é esse amor de hoje em dia, estou amando muito, estou beijando muito. Não é esse aí. É o amor pela palavra de Deus, é o amor pelas almas perdidas, é o amor pela santidade, é o amor pela palavra de Deus, é o amor a Deus, é amor pelos negócios do Pai, é amor pela obra de Cristo. Por isso que você que é crente em Cristo agora, por mais que não sabe pregar muito ainda, mas você já dá as tuas pauladinhas. Aquele amigo que é mais fraquinho que tu pega ele, aceita Jesus. Se você pega um fortinho, você fica quieto. Mas quando você vê assim que é um meio fraquinho, você já se aproveita. E está certo. Usa a pistolinha que tu tem. Mas dá o teu tirinho. Fala de Jesus para ele. Se precisar usar um canhão, busca uns irmãos mais fortes aí, mas atira do inimigo. Entende? Então não conhece muito ainda, mas você tem o poder para usar. Deve usar em nome de Jesus. Foi chamado para isso. O espírito de amor. Por que é só nós, os crentes, que tiramos as pessoas da sarjeta? Nós, que eu digo, os crentes em Cristo do mundo em geral. Não vê esses dias, não passou um pastor do Rio, São Paulo, aí na televisão, trabalhando nas favelas, nos presídios. Vê se vai lá o deputado, o presidente. Vê se vai lá o padre tirar um criminoso. Não, vai quem? Um servo de Jesus. Porque só o servo de Jesus tem amor no coração, sabe quanto vale uma alma, sabe que nem tudo está perdido. Tem o amor de Deus na vida, tem o espírito de amor, que é o Espírito Santo, tem o espírito de poder, que é o Espírito Santo, moderação, o Espírito Santo. São verdades, deve ser crida, amada e segura.